Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E, se prepara, porque o debate hoje vai pegar fogo. Nós estamos aqui já tentando começar a gravação, tem uns 15 minutos já, mas o debate está tão acalorado que antes do programa, nós atrasamos o começo. Mas chegamos, Meu perfil no Instagram aqui, chega por lá para a gente poder conversar, bater papo, @Zeca_Pereira. Espero a sua mensagem. Deixa eu apresentar aqui os meus convidados para a gente poder conversar bastante sobre o tema. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o apóstolo Mário Alberto Núntios. Ele que é ministro da Igreja Apostólica Mensageiro da Paz, Graça e Paz. Apóstolo Mário, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Paz e graça, boa noite, meu querido debatedor, prazer em conhecer você também que não conhecia pessoalmente. Obrigado. Nossos telespectadores, Deus abençoe você. Esperamos em Deus poder contribuir de alguma forma com esse tema. Nós estamos ali na Mensageiros da Paz, somos professores também da UCLA, Universidade Cristã, sou coordenador acadêmico lá. Estamos desenvolvendo trabalho, fazendo algumas coisas. Eu dou aula há pouco tempo, só 27 anos, mas a gente está aprendendo e vamos continuar aí desenvolvendo aquilo que Deus nos proporcionar. E esse é um tema maravilhoso, é um tema tranquilo, né? Quando mandaram os temas para mim, eu falei, muita coisa teológica, eu não sei. É melhor, a coisa mais fácil é aprender, né? Senão eu posso apanhar muito hoje aqui. Rapaz, Gabriel, você colocou no enrosco, hein, Gabriel? Quando o cara começa assim, rapaz, aí é bom. Bom, antes da gente entrar no tema, passar as informações da igreja, pastor, por favor, quem quiser conhecer, visitar, por favor, como é que faz? A nossa igreja é a Igreja Apostólica Mensageiro da Paz. Nós estamos na zona norte da capital de São Paulo. Nossa sede fica ali, na rua Capitão José Machado, 267, todos os domingos às 18 horas. Você pode ter todas as informações nas nossas redes sociais. @Mário Alberto Núntios. Lá vai ter o link para a igreja, para nossas páginas, para a universidade, para a UCLA, a Universidade de Liderança e Conhecimento Avançado, para você ser edificado e tentar abençoar a sua vida com o máximo que a gente pode, porque o segredo do reino não é reter, é transbordar. Amém, que benção. Obrigado, apóstolo, pelo carinho, pela atenção com Prazer todo meu. Com o nosso convite. As redes sociais já apareceram aí para você, mas nós vamos deixar salvo no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, tá bom? @programa Vejam Só, você localiza tudo por lá. E nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o professor Gabriel Cruz, ele que é lá da Escola Teológica Sola Escritura. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo novamente. Olá, Zeca, graça e paz. É uma honra retornar aqui a esse programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Toda a equipe do programa Vejam Só. É uma honra conhecer o apóstolo. Deus abençoe grandemente a vida do servo do Senhor. E vamos contribuir com esse tema, elencar alguns pontos. É uma discussão interessante. Ganhou vida nos últimos anos. Então é importante nós tratarmos sobre o batismo, que é tão fundamental para a fé cristã. A pandemia trouxe alguns problemas, né, nessa questão. Exatamente. Aí, que a gente precisou se adaptar e, obviamente, que ganha corpo pós-pandemia também. Mas, bom, nós vamos falar disso na sequência. Informações da escola para quem nos assiste. A ETSS é uma escola com uma diversidade de cursos bíblicos e diversas áreas do saber teológico. Tem cursos de história da igreja, história do cristianismo, interpretação bíblica e exegese. E o carro-chefe da ETSS é o Lendo com Excelência, que agora em parceria com a FTB, querido pastor César Cavalcante, nós disponibilizamos esse curso para auxiliar os irmãos que têm dificuldade na vida de leitura, na vida de estudo. Então é um curso que vai trabalhar todo o processo de aprendizagem aí na vida do cristão. Aliás, Deus merece filhos inteligentes. Amém. Obrigado, professor, pelo carinho, pela atenção com o programa. Os contatos, se você quiser outras informações, já apareceram para você. Ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela aí o nosso tema? Quem não foi batizado nas águas pode ser considerado cristão? Como é que você que nos assiste responde a pergunta? E, obviamente, nós vamos saber agora como é que os nossos convidados respondem essa pergunta. Eles vão, de maneira introdutória, obviamente, colocar o caminho que eles vão seguir durante o debate. Na sequência, eu vou abrir a enquete porque eu quero saber a sua opinião sobre o tema também. Apóstolo Mário, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema de hoje? Por favor. Eu acredito que sim, porque o cristão é o processo de conversão, não o processo de confirmação. O batismo é o selo, é o pronunciamento verbalizado e físico de alguém que acreditou em algo. Então, não tem como uma pessoa ser batizado e não ser convertido. Então, ele pode ser cristão
sem ser batizado. Consequentemente, ele vai se batizar. Ok. Mas ele precisa entender que a conversão vem antes do batismo, até porque dos 9 batismos escritos no Novo Testamento, todos refletem ao homem um posicionamento de ciclo, mudança e transformação de atitude. Boa. Bom, com certeza nós vamos, durante o debate, chegar nesse ponto também, porque tem alguns que não foram batizados porque a própria instituição não o autorizou. E aí nós vamos falar disso também, porque cai nessa pergunta, né? Aí é outro debate. É outro debate. Vocês acham... Bom, deixa para a hora que aparecer isso. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bom, eu defendo que é preciso se batizar, só pode ser cristão quem for batizado, né? Em algumas exceções. É claro que no contexto tupiniquim, no contexto brasileiro aqui que nós estamos, há uma burocracia hoje para se batizar. Então, eu vou colocar uma ressalva na minha posição. Por que ele não quer se batizar? Se ele não quer se batizar simplesmente porque acha que não está preparado, ou por timidez, ou porque não quer testemunhar a sua fé publicamente, ele não é cristão em hipótese alguma, né? Agora, se ele está sendo impedido de se batizar por instituições religiosas, alguns outros motivos, limitações físicas, essa pessoa é considerada uma cristã, é considerada uma pessoa cristã, salvo em Cristo Jesus, porém deve fazer o possível para vencer essas barreiras, trocar de instituição, mudar de ministério e se batizar e assim pertencer a essa aliança e testemunhando isso publicamente através do batismo. Certo, então a sua controvérsia é com aquela pessoa que não quer o batismo. Exatamente. Isso se dá por um grande movimento dos desigrejados e uma série de rebeldes que se apresentam no nosso meio, indo contra os nossos dogmas, e não dogmas somente religiosos construídos ao decorrer do tempo, mas dogmas a partir das Sagradas Escrituras, pois o batismo ele não é uma sugestão na Bíblia, ele é uma ordenança. Okay. Pelo fato de ser ordenança, o cristão deve atendê-la. Acho que durante o debate, eu espero que dê tempo a gente consiga falar também, talvez a gente caia naquela questão de quem pode administrar essa ordenança. O que não é um problema também, apóstolo? Eu já vi que o debate vai para outro caminho, mas tudo bem. Não, sabe por quê? Porque... Mas é bom isso, é bom, né? Não, mas... Desculpa, é meu jeitão, tá? Não, fica tranquilo. Tô velho, velho é cheio de mania. Eu levanto isso porque, às vezes, a pessoa quer. Campos missionários sofrem muito disso. Sim. Às vezes quem está lá é um irmão, um missionário. Às vezes a denominação não o autoriza a fazê-lo. Por exemplo, na IPB. Na IPB só quem pode ministrar o sacramento é pastor. Certo? Uhum. Nenhum outro. Depois do probatório ainda. E aí, às vezes fica preso. Às vezes o campo missionário passa um ano sem que nenhum pastor vá àquele campo. E você chega lá, tem um grupo lá para se batizar, mas não pode ser batizado. Complicado que o Felipe Evangelista batizou o eunuco, né? Tudo bem, então é por isso da minha pergunta, porque às vezes... Bom, vamos ver se a gente chega lá, vai. Deixa eu abrir a enquete aí para você participar, porque tem coisa aqui, né? E você viu aí que hoje eu estou preparado para polêmica. @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil lá no Instagram e vote nas nossas enquetes. Põe na tela aí a enquete que a gente preparou lá, ó. Sem batismo em águas, a pessoa vamos lá, cristã sim. Ela não batizou, mas ela é cristã. Ainda não completa na fé, ou seja, ela tá meio capenga, né? Tá com um pé lá e um pé cá. E a última opção é o famoso não sei, né? É difícil afirmar o que essa pessoa é se ela não se batizou. Então vai lá, vote, participe. Quero saber a sua opinião também, tá certo? Vamos lá, apóstolo. O irmão falou que sim, a pessoa pode ser considerada cristã, porque o batismo ele pressupõe outras questões. O que eu quero saber, que talvez seja a grande pergunta, e se essa pessoa não quer batizar? Ainda assim ela pode ser considerada cristã de fato? Meu querido, eu acho que a gente, no debate, tem duas raízes de discussão. A primeira é os pontos de convergências, e depois os divergências. Uhum. Ponto de convergência é todo cristão vai se batizar, mais cedo ou mais tarde. Ponto. Não existe um cristão que não vá se batizar, porque aí ele está negando aquilo que ele se converteu. Agora, ele pode ser convertido antes de se batizar. Essa é a minha questão. Quando quando aparece o nosso querido louco evangelista, profeta João Batista,
falando sobre o batismo de uma forma tão pública e veemente, ele já existia alguns ritos no Velho Testamento, mas era diferente. Quando ele aparece propondo isso, ele aparece no batismo como um protesto, né? Era um protesto religioso e um protesto político. Religioso porque ele começa a pregar sobre uma coisa que ninguém entendia, que era reino, em um lugar completamente fora da esfera de governo da sua própria religião. Então, João vai para a beira de um rio e começa a pregar uma mensagem que eles não conheciam, ou que não entendiam, ou que não tinham a revelação, para que essas pessoas viessem até ele. Para que essas pessoas, religiosamente, pudessem ser ditos seguidores de João, porque o primeiro batismo foi seguidor de João, não foi de Cristo, né? Ele tinha que se arrepender e dizer, eu vou me batizar. E aí, para não fazer a mesma circuncisão no prepúcio do sujeito, ou de alguma forma da mulher, que agora, na pregação de João, ele inclui os dois, porque na pregação antiga, a lei... Parte do princípio que eles já tinham feito isso, né? Os judeus já tinham... Sim, mas aí você tem os romanos, que frequentavam a região, e você tem que o reino vem com essa abertura. O que eu quero construir aqui, uma linha de raciocínio, é que João, ele começa a primeira pregação que abre espaço para a conversão da mulher e do homem num ritual que era o batismo de imersão. Por causa do rio, questão geográfica, nem questão teológica. E quando João faz isso, ele está expondo para aquelas pessoas, olha, se você quer o reino, você tem que se arrepender. Vim aqui, quando você sai daqui, você está dizendo, você vai ser de uma nova religião. E a questão política, que é tirando da atmosfera do governo judaico, tirando da atmosfera da filos grego, ele traz o povo para uma mensagem universal e todo mundo passa a ser, de certa forma, o que é a base do reino, que é igual. Então, eu acho que o batismo é esse processo, um processo de transformação religiosa, principalmente no Brasil, um país como o nosso, que é muito cheio de religiões, e num processo político de dizer a Roma, não somos nem judeus, não somos romanos, estamos aqui pregando um reino que vocês ainda não conhecem. Boa. Mas o apóstolo Mário foi muito enfático nessa questão, logo no início da fala dele, professor Gabriel, de que a conversão não tem relação com o batismo, ou seja, ela já é cristã. Exato. Mas na sua fala inicial, você colocou essa relação muito atrelada. Então, a conversão, ela nem sempre está relacionada à questão do batismo. O batismo não significa que a pessoa, ela nasceu de novo naquele momento ou que ela foi transformada. Quero trazer a frase de Martim Lutero. Pensei que o velho homem teria morrido nas águas do batismo. O infeliz sabia nadar, tenho que matá-lo todos os dias, né? Então, o batismo... ele sela, de fato, esse pacto que o crente já realizou com o Senhor, ou que o Senhor realizou com ele, no caso dos calvinistas, né? Mas, obrigado pela menção. Mas o que nós entendemos é que nós temos uma diversidade de batismos na Bíblia, né? Conforme citou o apóstolo. Nós temos batismo nas águas, nós temos o batismo de João, que é para o arrependimento, ou por causa do arrependimento. Nós temos o batismo em Cristo, que é justamente a conversão. Quando uma pessoa necessariamente se converte, ela é batizada em Cristo, né? Ela está inserida agora na família de Deus, está enxertada na família de Deus. Tem o batismo no Espírito Santo, os pentecostais, a distinção do no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Batismo em Moisés, batismo na nuvem, batismo no mar, como no caso de 1 Coríntios capítulo 10. Batismo com fogo, também um bom tema para debate. Né? Batismo pelos mortos, uma questão cultural ali de 1 Coríntios citada por Paulo. Exatamente. Enfim, então nós temos aí essa diversidade de batismos. O batismo na água, repito, ele não está atrelado à salvação ou à conversão, mas de fato testemunha publicamente o compromisso que aquela pessoa está assumindo com Deus. E se ela não testemunha publicamente, o pressuposto é que ela não é, então, convertida. Então, mas por que ela não quer testemunhar publicamente? Se ela não quer testemunhar publicamente por timidez, ela tem uma fé fingida. Porque se verdadeiramente ela é um cristão genuíno, ela faz questão de testemunhar a sua fé publicamente. Bom, o pessoal já citou aqui, né? Eu não sou de linha pentecostal, mas já ouvi alguns comentários no sentido de que o batismo pressupõe algumas atitudes que às vezes a pessoa não se considera preparada. Você já ouviu isso, assim? Já. Então, por exemplo, eu sou do contexto pentecostal. Se eu tiver que batizar, aí eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não estou preparado e tudo mais. Como é que o irmão encara essa fala ou até essa, vou colocar entre aspas, assim, doutrina dentro do meio? A minha resposta está em Atos 8.
tem água aqui. O que impeça que eu seja batizado? Infelizmente, alguns movimentos religiosos, por conta de doutrinas de homens, usos e costumes, criaram algumas barreiras para que essas pessoas pudessem testemunhar publicamente a sua fé. E essa ideia não está só relacionada ao regimento interno da igreja, mas a um pensamento em que a pessoa criou, a partir de si mesma, de não estar preparado. O homem nunca está preparado em si necessariamente para nada. Então, da onde que vem esse preparo? Então, é uma questão de posicionamento e seguir essa ordenança de Cristo Jesus. Sim, em algumas igrejas, às vezes até a pessoa fala, depois que batizar não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Aí muita gente foge. Nós precisamos tirar todo o misticismo, entender que não há nada místico e espiritual no descer as águas, né? A pessoa não entra nas águas e sai uma nova pessoa. Não há nada místico em si necessariamente. A conversão ela é um processo. Aí tem a transformação, regeneração, enfim, santificação. Mas como um contraponto, apóstolo, eu quero colocar o seguinte: muitas vezes a participação da pessoa no batismo, ela vem cercada de outras prerrogativas que não necessariamente a conversão, como, por exemplo, você fazer parte daquela, vou colocar entre aspas, sociedade. Sim. Porque você só vai ter direito a algumas coisas depois que for batizado. Sim. Então, por exemplo, a maioria delas, a ceia, participação na ceia só depois do batismo, para poder ter cargos dentro da igreja, aulas, fazer parte do clube, vamos dizer assim, de maneira mais pejorativa, tá, meus irmãos? Não é isso, mas em alguma... Não é isso. A questão aqui é a seguinte, é que nós temos o hábito, e eu vou dizer nós porque todos aqui somos igreja. Sim, perfeito. Nós temos o hábito de transformar experiências pessoais em doutrinas definitivas. Então, o batismo se transformou muito mais numa autenticidade denominacional do que num selo de confissão pessoal. Boa. Então, o que acontece? Quando você chega numa igreja, por exemplo, qualquer pessoa não cristã pode se batizar. Acho que talvez seria um ponto aqui. Qualquer um não cristão pode se batizar. Se ele for em todos os cultos, se ele começar a ofertar, se ele se vestir razoavelmente, aparentemente como cristão, realizar o e discipulado. Se ele chegar na igreja e parecer lá bonitinho. A maioria das igrejas pentecostais nem discipulado tem mais. Então, assim, tem escola dominical. Aí o que acontece? Esse sujeito chega, ele é um cristão nato, né? Aí, eu quero batizar, batiza. Ele teve um convencimento e não um convertimento. Porque o processo de santificação, talvez um outro ponto teológico aqui para nós discutir, ele é um processo lento, mas a conversão é imediata. É imediata. A conversão é imediata. Então, assim, o que eu entendo é que todo cristão, ele é cristão independente da igreja e da religião. Essa história que a gente fala muito sobre desigrejados hoje, é engraçado porque até eles estão procurando um jeito de batizar. Porque eles precisam oficializar de alguma forma o que Jesus disse. Porque uma coisa é uma experiência pessoal que eu tenho. Por exemplo, eu sou neto de índio. Eu preguei em aldeia que eu tive que ir pregar pelado. Eu não podia entrar de roupa. Então, você lá não pode falar de Jesus. Você fala do Deus que construiu o sol, por exemplo. A primeira pregação minha na aldeia indígena foi assim, comendo cérebro de macaco e rã viva cozida, um banquete feito para mim. Então, é uma experiência. E naquele dia, todo mundo se converteu. Naquele dia, eu batizei mais de 60 índios. Acabou a conversa. Eu não era nem obreiro direito ainda. Então, você não tem que pensar na instrumentalidade do Espírito Santo para fazer, não, você vai para Pedro. Pedro diz, não vou lá e tal. Muito mais que a questão só religiosa. Era conceitual. Deus estava dizendo, Pedro, sou eu que desço com o Espírito Santo, ou que fluo, dependendo da condição, e eu que trabalho na vida das pessoas. Depois disso, você faz a tua parte. Nós somos somente o resultado da ação do Espírito. O batismo não é uma imposição humana que transforma o ser. É a nossa ação como ministro confirmando o que o ser disse. E as pessoas, para batizarem, elas são muito mais batizadas pelo Instagram da igreja, pela rede social da igreja, desde o passado, quando não existia. Não, ele tem um bom testemunho. Eu me lembro de uma época... Eu me converti numa época que a gente não podia nem usar tênis. Se eu viesse na televisão com a meia igual desse rapaz aí, eu estava excluído. Eu fui disciplinado. Dá para mostrar a meia? Linda meia. Eu amo meia colorida. Por isso eu tô falando. Eu não vim hoje assim, porque a primeira vez eu falei, não vou impactar muito. O pessoal fala que eu pego as meias do meu filho. E eu amo meia assim. Ué, acho fantástico. É uma cor, né? Não, a gente Então, assim, né? Olha só. O que acontece? Eu fui disciplinado numa igreja porque eu ganhei um tênis Fahrenheit que tinha 2 setinhas azul e uma estrela vermelha. E eu fiquei 2 meses sem poder fazer nada. Eu tinha um monte de caco na igreja. A estrela vermelha é problemática.
naquela época, não, a estrela do PT não é vermelha, é branca. É irmão. branca. Então, o que acontece? A gente precisa entender que, na minha concepção, na minha forma de pensar, que o batismo é só um resultado da fé de dentro de alguém. Então, tem pessoas, por exemplo, a gente fala a questão de casamento, Sim. a pessoa, o marido não é cristão, chegou na igreja, ela está fervorosa, ela quer se batizar, ela quer ter função na igreja. Aí a pessoa está cheia do Espírito Santo, tem testemunho, tem fruto, está em comunhão, mas eu não vou batizar. Mas quem sou eu para não batizar alguém? Se me permite, apóstolo, eu tenho uma experiência, inclusive pessoal, com Posso pedir isso. um favor? Sim. Fala Mário Alberto só. Quando a gente fala apóstolo, as pessoas criam uma antipatia logo de cara, né? Cria. Então, assim, Cria. só Mário Alberto, que nós estamos juntos. Eu sou professor igual a você. Beleza. Vou sentar na sala para aprender contigo, a gente está tudo no mesmo nível. Não se preocupe com isso, não. Senão as pessoas estão em casa, na televisão, só eu participo muito de debate. Elas, apóstolos, já Tem uma cria uma certa polêmica antes resistência de... ao termo, Já. né? Não. Sim. Mário Alberto Núntios, eu sou só mais um servo de Deus que teve coragem de se batizar, né? E que foi batizado. Bem, Amém. Tá bom? É uma experiência, pessoal, que minha mãe serve a Deus ainda, mas servia em outra denominação. E essa denominação deixava ela participar, basicamente, em diversas áreas da igreja, né? A denominação era Assembleia de Deus, mas não vou falar aqui o ministério por questões de ética, né? Mas a denominação era essa. Então, ela podia, nas festividades, compor o grupo das irmãs. Aliás, precisava mostrar o grupo bem composto. Poderia... cantar, enfim, né, diversas outras atividades. Mas ela era impedida de se batizar, porque ela não era casada com o meu pai era da vida do crime e não estava nem aí para casamento. Né? E, infelizmente, ela foi impedida de se batizar. Então, Gabriel, ela pode ser útil, ela pode dar lã, Mas ela pode andar no meio das ovelhas, mas era ela é lobo. dizimista, o dízimo era bem-vindo. Mas ela é lobo. O dízimo Entende era o que eu tô bem-vindo, dizendo? a oferta era bem-vinda. É hipocrisia. A frequência era muito bem aceita. E aí, depois que o Senhor ministrou, ela mudou de ministério. E aí o ministério entendeu que ela tinha testemunho como cristã, tinha o fruto do Espírito, servia a Deus verdadeiramente e ela foi batizada, independente dessas burocracias ou não. Você sabe que isso é tão sério que você está falando? Eu estou pastoreando há um pouco de tempo. Acho que eu tenho de pastor a sua idade. Eu tenho 26 anos. Eu tenho 35 de Aí. pastor, então é um pouquinho mais velho. Você pega pessoas que vão para o inferno, no sentido de vida pós-morte na concepção humana, porque elas não foram permitidas por instituição a viver o que ela aprendeu que era totalidade. Porque pior do que a gente proibir a pessoa de batizar é impregnar na cabeça do abençoado que ele não é salvo se ele não for batizado. E aí o que acontece? Porque o texto da ordenança de Cristo, porque aí quando Deus ordena acabou, não é que você tinha que ser batizado para ser salvo, você tinha que crer. O batismo é a consequência da crença. Senão a gente comete um erro aí nominativo e etimológico. Mas é muito importante a gente falar isso na televisão. Você que está em casa ouvindo a gente, você que ainda não se batizou, que crê em Jesus, continue crendo, se batize e fique firme. Porque o batismo é só o que você diz para Deus, para os homens e para os demônios. Eu creio em Jesus. É isso. Ele já disse que te ama e acabou. Sabe uma outra coisa que me incomoda um pouco nessa questão do batismo e do fato de considerar ou não a pessoa cristã, e quero ouvir de vocês, é quando a gente troca de denominação. Porque aí algumas denominações desconsideram o batismo de outras. Passa a mensagem que a pessoa não era nem crente, né, Gabriel? Não era nem crente. Isso é um sério problema, a não ser, permita-me agora colocar a minha mente a apologeta no debate, A quantidade se de essa pessoa vier de uma seita. Ah, tá bom. Foi mais tranquilo para você, Eu né? achei que você ia falar da quantidade de água. Se essa pessoa não professa o Cristo bíblico, ela não foi batizada no Cristo Mas bíblico, pode falar da quantidade de água verdadeiramente. também. Não, mas ó, não é raro as igrejas, que eu sou presbiteriano, todo mundo sabe. Eu vou fazer um apelo antes de terminar. Culto aqui Fui fica batizado na infância, com pouca água. Tem igreja batista reformada que vai me batizar de novo. Querer mergulhar o Senhor novamente. Se eu quiser trocar de denominação. É. Ou seja, o que elas vão me dizer, o comunicado que elas vão passar é: eu nunca fui crente. É o caso de uma igreja co-irmã, vamos dizer co-irmã nossa, eu não tenho problemas doutrinários com essa igreja, mas a forma sectária com que eles agem, que é a cristã do Brasil, eles têm a prática do rebatismo.
Tem. batizar-se Adventistas, novamente. sétimo dia também. Adventistas do Você sétimo sabe dia. uma coisa que você falou agora da presbiteriana que eu acho interessante? Eu me converti na Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de ter sido num culto onde, em línguas, falaram todos que estavam presentes na igreja. Foi totalmente extraordinário, teve pregação, foi um negócio diferente. Mas o que é mais valoroso para o ser humano, em termos de conhecimento e consciência? O batismo emotivo de um pentecostal, como é o meu caso, posso me considerar nessa classe, ou a profissão de fé de um adolescente que estudou durante 15 anos na igreja presbiteriana sobre a Bíblia. Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Então, eu não sou a favor do batismo infantil. É uma questão teológica que a gente poderia um dia discutir aqui, se fosse o caso. Mas eu acredito que quando uma criança na presbiteriana é batizada e ela passa esse processo todo, ela chega na UPA, na União Presbiteriana de Adolescentes, estuda numa classe por um ano, depois vai para o categúmenos, que é as classes dos novos convertidos hoje, que chamava categúmenos antigamente, que vem de catecismo do século XVI, que nasceu no século XIII, com a Igreja Católica, depois com a Reforma Protestante. Então, quando você pega essa estrutura, aquele adolescente sai melhor do que muito pastor pentecostal. Então, a gente tem que entender que com o batismo, para mim, é quando eu pego uma escritura, vou no cartório, com todos os estatutos do que eu creio e digo, eu acredito nisso. Sim. Então, Publicamente. exatamente. Então, eu acho que o grande problema, professor, é que nós precisamos entender que a igreja parou de ensinar a verdade. Exato. Quando o Filipe batiza o eunuco, que o senhor falou aqui muito bem, com muita propriedade, se não me engano, o eunuco era egípcio, o Deus que leva... Etíope. No Egito é a mesma coisa, na região. Tá na África, me ajuda aí, África, né? é África. Você quer fazer pegadinha comigo. Aí o que acontece? O que Deus leva? Primeiro, que foi extraordinário. Deus arrebatou o cara e colocou naquele carro. Segundo, ele chega e você está entendendo o que você lê? Então, o batismo é resultado do entendimento, Muito bom. não do sentimento. Exato. Então, o sentimento é, Pedro vai chegar aqui, vai pregar, eu levanto a mão, a labalaia, e o Cornélio fica cheio, todo mundo, aí Pedro olha e fala, ué, é o mesmo Espírito que desceu em nós, tá aqui, beleza, e agora? Agora você doutrina. Agora você batiza, agora você ensina. Foi bom o senhor ter falado sobre isso, porque bom, a foi? nossa geração... Eu tenho intervalo Mas eu posso agora. pedir um tempinho? Claro, com certeza. Aí você falar na Perfeito, sequência. perfeito. Desculpa, vou chamar um Não, sem intervalo, problema. porque a produção está aqui, intervalo. E eu gosto, né? Eu entro num papo aqui, é bom demais. Mas, ó, na sequência, você não perde a linha Não, de sem raciocínio, problema. não. Que a gente já volta com a fala do pastor Gabriel. Antes do intervalo, vou colocar aqui na tela para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar para responder esse chamado de Deus na sua vida, para trabalhar no ministério, no reino, vem para a Grade, tá bom? Código 11 3115 0819. 3115 0819, tá certo? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, para conhecer a nossa programação, conhecer os nossos conteúdos. Tem muito material preparado com muito carinho para edificar a sua vida e de toda a sua família, tá bom? Então, se você não conhece, vem conhecer a HIT, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só e para variar o intervalo, o debate é melhor do que quando tá gravando, né? Rapaz, o negócio já tava pegando aqui, que a gente já tava entrando num tema polêmico, mas a gente ainda não pode transmitir essa parte, né? Então fica só para quem tá aqui mesmo, tá bom? Recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o apóstolo Mário Alberto e também o professor Gabriel Cruz, que estão nos ajudando a responder essa pergunta sobre o batismo e aqueles que não são batizados, se a gente pode considerar cristão, entrando em outros pormenores também sobre a administração dessa ordenança. Nós encerramos o bloco, o Gabriel, o irmão ia falar e eu tive que interromper por causa do intervalo. Então, nós vamos voltar daí do seu raciocínio. Perfeito. Não, eu ia pegar o gancho que ele usou a expressão sentir, e hoje nós temos essa geração que faz as coisas pelo sentir.
né? Então, eu senti de contribuir, eu senti de orar, eu senti de servir, eu sentir de Deus e me sentir de batizar ou não sentir de batizar. Recentemente, eu estive num batismo de uma grande igreja em Alphaville. Foi um batismo polêmico. Eu fui apoiar 2 amigos que se converteram e um deles não teve ali o apoio da família. Eu falei, bom, eu vou estar lá te acompanhando, né? E aí eu vi uma deturpação de algumas coisas ali que, enfim, aconteceram, cobrança. Só podia batizar se houvesse a camiseta. Só que a camiseta era R$80. Então, nós criamos algumas Quando você me olha assim, regras. parece que você quer que eu comente o assunto. Mas a informação que eu tenho é que isso daí já foi abolido. Já foi abolido. Agora com a na troca, nova gestão. Com a troca da... Com a troca, né? Mas o que nós vemos, mais uma vez, é a deturpação do batismo, que, mais uma vez, é fundamental e importantíssimo para a fé cristã. Porque eu penso o seguinte, Gabriel, desculpa. Não. Eu penso o seguinte, só ia falar qual é a maior forma de você ganhar dinheiro e fortalecer uma instituição? Porque as grandes heresias, aí somente apologética, como você disse, as grandes heresias sempre têm 90% de verdade e 10% de mentira. Quando você pega uma institucionalização da igreja, que é uma instituição da igreja, o batismo, e você transforma ela numa coisa mercadológica, você dá um A para ela de realidade, de espiritualidade e um A de resultado financeiro. Eu não vejo problema nenhum uma igreja high-tech como é a Batista Lagoinha de Alphaville, eu posso falar o nome do André Fernandes, que estava lá pastoreando, e agora o meu amigo, Márcio Valadão, André Valadão. Então, assim, quando você tem... Porque eu conheci o pai, né? Quando você tem essa... Velho tem esses problemas, né? Quando você tem essa estrutura, você cobrar uma camiseta para sair na mídia. Beleza, não tem problema nenhum. Meu problema é, e quem não tem? Foi o que eu falei. Aí eu pergunto para você, mas quem não tem vai congregar em Alphaville? Lá, quem não tem vai se batizar? O ônibus mais perto daquela igreja fica a 3 km e 200 metros, porque eu gravo direto no Neoncast, que é em frente. Então, assim, você não tem ônibus. O estacionamento, você não entra se não pagar no mínimo R$15. Então, já é um público que esse R$80 não é um problema. Então, a gente tem que entender também essa linguagem. É uma igreja que tem essa condição. Na nossa igreja, por exemplo, a gente dá as camisetas para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem. Antigamente, eu tinha o quê? Bata. Aí o pessoal começou. Mas é muito velho, rapaz. A juventude quer um negócio diferente. Vai a família inteira, porque o nosso batismo, a gente faz o culto do batismo. Então, a gente faz uma bagunça santa, molha a igreja, as crianças vão pra piscina, é uma bagunça. Aí, o que acontece? Eu falei, então tá bom, vamos comprar camiseta. Aí, surgiu esse problema. A camiseta custava 30 e poucos reais. Ó. Então, vamos fazer o seguinte, você vai patrocinar alguém. Então, quem não tem, alguém patrocina, porque nossa igreja é na comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos o hábito de sermos tentados como líderes cristãos a aproveitarem aquilo que é ordem jesuína ou cristocêntrica para angariar recursos para tapar outros buracos da administração. E aí você vê que o dinheiro da questão da camiseta do batismo não era só isso. Quando você vê a mudança, você vê os buracos que estão lá. Então, quer dizer, o problema era o mamon que estava no negócio, não o negócio que estava no mamon. Sim. É, exato. Sem criticar Batista, tá? Não. Você que está assistindo a gente, que já me conhece, eu já dei aula aí com vocês, ó. Não estou criticando a instituição. Eu estou dizendo que homens cometem erros. Eu cometi muito já. Sim. Ele está aprendendo, novo, esse aqui já está mais velho que eu, está com 150. A gente está aprendendo ainda. E a gente comete erros. O problema é quando a gente não reconhece isso e não provoca mudanças. Então, o batismo é algo maravilhoso, é algo lindo, mas não é algo divino, é algo humano. O batismo é a decisão intrapessoal de alguém que declarou, eu acredito no que está dizendo, eu vou abandonar o que eu acreditava e, como processo de conversão, eu vou trocar de roupa e seguir uma nova direção. Perfeito. O próprio texto bíblico mostra isso, né? Quem crer e for batizado, né? E há muitas pessoas, infelizmente,
alguns radicais acreditam que a questão do salvo está no batizado. Sim. Mas, na verdade, está no crer. Crer, exatamente. E aí nós temos algumas exceções no texto bíblico, repito, exceções no texto bíblico, como o Dimas, né, segundo a tradição. Até porque o texto ali também não dá para afirmar que batismo que ele está falando, né? Qual o batismo que ele está se referindo. Exatamente. E aí nós podemos depois trabalhar nessas questões das exceções. Por exemplo, uma pessoa que ela até teria o desejo de se batizar, só que devido à demora hoje das igrejas, né, e toda a burocracia, aconteceu algum acidente, algum problema e essa pessoa não conseguiu concluir o batismo. Essa pessoa é salva. Ela creu em Cristo Jesus, ela acreditou no sangue do Cordeiro que foi derramado, acreditava na Santíssima Trindade, acreditava no Verbo encarnado, na ressurreição de Jesus, né? E todas as doutrinas essenciais que um salvo tem que crer. Então, nós precisamos salientar aí essas exceções. O nosso tempo tá felizmente caminhando para o final. Eu queria rapidinho... passa rápido. Não vale isso. Passa muito rápido. Quero mais 2 horas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão da administração. E nós citamos aqui os desigrejados, por exemplo. Porque eu percebo que essa questão da administração também vira um gargalo dentro das denominações oficiais. Porque daí não é todo mundo que pode, só pode o pastor, o ordenado, que fez seminário, o teólogo, tal. E parece que vira um problema no sentido de que a pessoa creu, que a pessoa quer, mas a própria denominação não faz. O que o irmão acredita, Mário, nessa questão aí? Eu tenho 2 exemplos bíblicos para falar sobre isso, muito claros. Quem era mais importante entre os apóstolos, Filipe ou os apóstolos? Os apóstolos, né? Pedro. Filipe era o quê? Um diácono, não era isso? Um evangelista? Exatamente. Ele não batizou? E batizou. Batizou. Então, assim, eu entendo que a gente tem que entender que a ação de batizar não carrega uma unção de mudança. Ela carrega uma confirmação. Partindo do princípio bíblico da concordância ou da confirmação, quando eu desço e alguém me batiza, está dizendo, nós somos da mesma fé, estamos no mesmo corpo. Esse é um exemplo. E o próprio exemplo que nós usamos aqui, de Cornélio, teríamos outros que podíamos usar, quando Pedro diz, temos que batizar esse povo. Eu não posso negar para eles o batismo. E aí um outro apóstolo, outro nível, já dizendo, deixa eu explicar quem é Jesus. A gente, às vezes, complica demais as coisas. A questão denominacional, ela tem que ser respeitada porque toda denominação, e aqui eu quero separar igrejinhas ou igrejas ou placas criadas de alguma coisa e denominação, porque a denominação é um ministério que Deus estabelece para mudar gerações e conceitos. Então, você não dá para negar que a Assembleia de Deus é a denominação, a presbiteriana é a denominação, o metodismo é uma denominação. São coisas que mudaram países, histórias. Então, tem um cabidal aí, como história da igreja, eu gosto desse assunto. Então, é diferente. Então, essas denominações têm que criar os seus mecanismos administrativos. Mas ela tem que entender... Vou falar dos desigrejados. O que é um desigrejado? É um cara que tem raiva da igreja, porque ele foi abusado espiritualmente em alguma igreja. Eu não conheço nenhum igrejado que não tenha uma queixa. Todos têm uma queixa. E ele não quer voltar para a igreja, mas não quer largar Jesus. Dentro disso tem distorções. Tem um cara que acha que pode fazer isso porque é desigrejado. Tem um outro que acha que pode fazer aquilo. Mas vamos parar para analisar. Se essa igreja fora da igreja também é corpo, que também é corpo. Sem dúvida. Será que ela não está tentando se reinserir? E aí a questão denominacional, falta nascer uma cara que identifique esse povo. Vamos falar da Bola de Neve, falando de denominações especificamente. A Bola de Neve, quando surgiu, já era uma ruptura da Igreja Renascer. Sim. Sem ruptura, porque eu participei do processo dos dois, mas era uma igreja mais liberal que a Renascer. E ela rebanhou um número de pessoas extraordinário, que eram chamados desigrejados. Alcançou um público que as outras denominações não alcançaram. E hoje você tem denominações, como algumas denominações, que aí eu não vou citar por questão de respeito, que pregam coisas que nós falamos aqui que nós não acreditamos, que são completamente antibíblicas, são realmente heresias, e não fizeram o que eles fizeram. Então, eu acredito que a gente tem que parar de usar a experiência pessoal, criar um rito ou uma forma para que aquilo se realize conforme eu acredito que eu sou o pastor, e todo mundo tem que obedecer. Quando o processo em uma igreja, quando o método numa igreja é mais importante do que a essência do que está sendo pregado, isso deixou de ser igreja. Boa, perfeito. De fato. Na margem da mesma resposta do irmão Mário, nós temos o Jesus e os discípulos batizando.
A Bíblia diz que o próprio Jesus não batizava, mas Sim. os seus discípulos batizavam. Então, ora, se Jesus podendo batizar, ele mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, e outra, eram discípulos que iriam abandoná-lo quando este iria para a cruz. Eram discípulos que não criam de forma convicta na sua mensagem, porque quando o Cristo foi pego, ele foi preso, os discípulos abandonaram. Mesmo assim, eles batizavam. Então, quem são os homens que pode decidir se pode batizar ou não, ou somente este pode batizar? Basicamente, nós estamos criando os muros que foram derrubados pelos reformadores, né? E isso traz sérios problemas para a cristandade. Perfeito. Meus irmãos, infelizmente, nosso tempo esgotou, mas ainda tem 2 minutos para cada um, para as considerações finais e conclusão. E eu queria que nesse tempo vocês reservassem ali um espacinho para fazer uma aplicação para quem nos assiste, ou porque está em dúvida aí com o batismo, não sei, ou porque de alguma forma está sendo impedido de fazê-lo. Desse uma palavra nesse sentido também. A gente começa com o Mário Alberto e depois o Gabriel para encerrar o programa. Por favor, Mário. Você que está assistindo a gente, eu agradeço aqui o programa, a participação, agradeço a todos por estarem aqui, agradeço a Deus por nos conceder a capacidade de pensar e expor aquilo que você precisa ouvir. Entenda uma coisa, Cristo não é físico, Cristo não é institucional, Cristo não é um corpo humano no sentido de presença, como eu estou aqui falando com você. Cristo é imatéria, é o Espírito Santo que gera vida e transformação. Se você foi tocado por esse Cristo, que tem uma eternidade para você de salvação, uma eternidade de comunhão, uma eternidade de intimidade e aproximação, abra o seu coração, procure alguém, confirme a sua fé se batizando, porque Jesus disse para você fazer isso e nada pode impedir você de fazer isso, porque Cristo já pagou o preço para salvar você. Amém. Obrigado, Mário, pelo carinho. Deixa eu cumprimentar aqui o irmão, que é um irmão de visão. É o primeiro que vem aqui e elogia minha meia, que eu sou super... o pessoal pega... Na próxima vez eu venho com as minhas, tá bom? O pessoal pega no meu pé, falando das minhas... Se me convidar de novo, eu venho com as minhas. Os caras fazem bullying com o apresentador aqui, mas você vê um homem aqui que entende da moda, que daí é diferente, né? A gente dialoga bem. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Eu agradeço. Abençoe sua vida, ministério, os contatos que nosso irmão disponibilizou estão à sua disposição no nosso perfil oficial. Se você me permite, bem rapidinho, claro, vamos lá. Eu queria só lembrar você que vai entrar no nosso Instagram, nós estamos lançando um curso online, chama Liderança que Deixa Marcas. É na UCLA, Universidade Cristã, onde eu sou coordenador, lá tem esse curso disponível para você, lá no bio do meu Instagram. Entra lá, porque eu falo sobre lideranças que deixam legados. Então, eu falo de Moisés, eu falo de Ayrton Senna, de Alexandre o Grande, coisas interessantes que todo líder cristão e todo aquele que lidera precisa. Obrigado, apóstolo, pelo carinho. Deus abençoe. Gabriel, vamos lá, 2 minutinhos também para as suas considerações finais. Bom, a minha fala é que os irmãos permaneçam firmes na fé e os que não se batizaram ainda procurem se batizar o quanto antes, tendo a plena convicção da fé em Cristo Jesus, para que possamos testemunhar publicamente essa graça que nos alcançou de forma tão extraordinária. E permita-me trazer aqui 2 falas. Primeiro, a do Ferguson, que ele diz: não há evidência nos 3 primeiros séculos de um cristão não batizado, exceto em circunstâncias extraordinárias do martírio. E o Alistair McGrath, que ele diz que o batismo não era simplesmente um símbolo, mas um ato concreto, o qual a fé era selada e o indivíduo incorporado no corpo visível de Cristo. No invisível, na hora da conversão. Visivelmente, quando ele sela esse pacto com o Senhor Jesus. Obrigado, Gabriel. Sou eu que agradeço. Privilégio recebê-lo, viu, meu irmão? Foi uma honra. Obrigado mesmo, aprender contigo, ouvi-lo, é sempre muito edificante. Os contatos do Gabriel também à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa. Vejam só, põe na tela o resultado da nossa enquete para a gente encerrar. Vamos lá, como é que ficou? Sem batismo em águas, a pessoa é 36% afirmando que ela é cristã, sim. 50% que não totalmente, né? Ela ainda precisa dessa etapa aí para completar na fé, e 14% ainda em dúvidas, falando da dificuldade de afirmar, o famoso não sei. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da nossa programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Som. Forte abraço e até a próxima.